Ezequiel, irmãos, capítulo 33, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Amém? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será por ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei de ti. Mas se falares ao perverso, para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falai vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como pois viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela. No dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, e restituir este perverso penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto, desviando-se o justo da sua justiça, e praticando iniquidade morrerá nela, e convertendo-se o perverso da sua perversidade, e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Amém? Espírito Santo, continue, Deus, falando conosco, ministrando o nosso coração. Consagramos os minutos que virão só para te ouvir. Que nada nos tire desse tempo, nesses poucos minutos que virão. Abrimos o nosso coração, a nossa mente para ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos aí, bem forte que está no telão. 1, 2, 3 e...
Eu sou um atalaia. Amém? Vira para o seu irmão aí, começa essa mensagem pregando por mim e diga assim: Ezequiel foi levantado em um tempo de desespero. A primeira coisa, meu irmão, quero te dizer nesse sermão aqui, é que os atalaias, eles são levantados em tempos de guerra. Não é necessário, meu irmão, alguém que vigie, alguém que denuncie, se não há guerra, se não há inimigo. Quando a gente estuda um pouquinho a vida de Ezequiel, a gente percebe o pano de fundo tão terrível que Ezequiel vivia. Um tempo de perseguição, diga comigo, perseguição, diga idolatria, diga fome, e por aí vai. Ezequiel, ele foi levantado num tempo altamente angustiante. E se nós olharmos, meu irmão, para a nossa vida, para a nossa atualidade, a gente está vivendo momentos de muita angústia. Momentos de até, meu irmão, alguns viverem o desespero. Você liga, meu irmão, o jornal Misericórdia. Não tem polícia. É bandido matando, é bandido roubando. É mãe contra filho, filho contra pai. É uma desgraça que só, irmão. Talvez você tente se isolar no seu mundo e fingir que isso não faz parte da sua realidade. Porque às vezes é mais fácil para a nossa alma simplesmente fingir que não é com a gente. Fingir, eu não passo pelas ruas do Rio de Janeiro. Eu não moro perto de lugares dominados pelo tráfico. Eu tenho meu dinheirinho lá na poupança que me garante diante da crise. Eu já sou casado. E talvez, meu irmão, você tente na sua alma, você tente se convencer de que isso não faz parte da sua realidade. É igual, meu irmão, talvez o que Gideão estava querendo viver. Quando a gente vê lá o chamado de Gideão, e a gente vê que a vontade de Gideão ao início era cuidar da sua casa, era cuidar dos seus animais. Ou seja, o fogo pegando lá fora, mas a grande preocupação dele era cuidar daquilo que ele já tinha. Eu quero te dizer o seguinte: você não tem como correr. Nós estamos vivendo em tempos de angústia e Deus vai levantar você como atalaia nessa geração. Pode dar um glória a Deus aí, irmão. Eu sei que não é palavra de prosperidade e tal, mas quantos aqui creem que Deus tem um propósito para a sua vida nessa geração? Levante a mão, dá um glória a Deus bem forte aí. Quando, meu irmão, haviam inimigos, esses inimigos cercavam, e na maioria das vezes as estratégias de guerra principalmente contra as grandes cidades, era a estratégia do cerco, não é? Ou seja, o inimigo vinha, cercava a cidade e impedia que o alimento chegasse, impedia que as pessoas saíssem até as suas plantações, porque as plantações ficavam do lado de fora da muralha. E o inimigo vinha e cercava. O atalaia nada mais era do que aquele que via, diga comigo, via e avisava. É isso, irmão. O atalaia não necessariamente precisava ser bonitão, não precisava ser fortão ou fortona. Ele simplesmente precisava, diga comigo, ver, diga ver e tocar. Quem já tocou a trombeta aí, dá glória a Deus. Se tu não tocou, Deus vai te dar uma trombeta hoje na sua mão. Uma trombeta espiritual, amém, irmão? E nessa estratégia, os atalaias eram muito importantes.
porque de longe eles avistavam o inimigo chegando. A Bíblia diz que o Senhor levantou Ezequiel como um atalaia no tempo do desespero. Vira para o seu irmão e diga assim: Deus levanta você em um tempo onde pessoas estão desesperadas. Quem aceita o chamado de Deus para ser um atalaia, levante a mão e dê um aleluia bem forte. Melhor, para o anjo ver, dá uma salva de palma aí bem forte. Vamos ver se até o final você vai continuar aceitando, amém, irmão? Primeiro, porque Deus levanta, constitui Ezequiel como atalaia. Quando a gente vai estudar a vida de Ezequiel, a gente percebe que Ezequiel ele veio de uma família sacerdotal. Por vir de uma família sacerdotal, preste atenção, ele foi criado com fundamentos. Para se colocar numa posição de vigia, de atalaia, é necessário, meu irmão, que eu e você tenhamos na nossa vida fundamentos claros. Nenhuma pessoa voadora, quando eu digo voadora, é no sentido de não ter fundamento. A cada hora ela pensa de um jeito, a cada hora ela age de uma forma. Quando, meu irmão, alguém era criado numa família sacerdotal, ele conhecia a palavra, ele conhecia os profetas, ele conhecia as tradições, ou seja, ele possuía um fundamento na sua vida. Quero te perguntar, meu irmão, você tem sido um crente fundamentado? Será, meu irmão, você tem fundamentos fortes na sua vida? Quem não tem uma vida fundamentada, consolidada, é uma pessoa que tende a viver altos e baixos. E sabe o que acontece quando um atalaia vive de altos e baixos? Há momentos que o inimigo vai chegar e ele vai estar dormindo. Quantos atalaias aqui dormiram no ponto? Quando o inimigo estava chegando na sua casa, você dormiu. Quando o inimigo estava chegando na sua igreja, o máximo que você fez foi falar mal do pastor, do líder, do irmão. Quando a prova estava chegando, o que você fez foi cuidar do seu próprio umbigo. Quando eu vejo, meu irmão, essa característica na vida de Ezequiel tão simples, ele foi alguém que conhecia a história, os princípios de Deus. Isso tudo gera fidelidade. Às vezes, meu irmão, pode parecer enjoeira, mas eu quero te dizer uma coisa: você que não traz o seu filho para ser fundamentado na escola dominical, você está sendo um ignorante, irmãos. Você pode sair daqui de biquinho comigo. Você tem filhos e você não está fundamentando seus filhos, porque você é um dorminhoco, porque você é uma preguiçosa. Aí quando teus filhos ficarem mais velhos, eles precisarem desse fundamento, eles não vão ter, sabe por quê? Porque você é um dorminhoco. Aí, meu irmão, passa por prova, aí passa por desespero, porque você não fundamentou os seus filhos. Talvez você diga: ah, pastor, mas a decisão é deles, isso com certeza. Mas se você fundamentar teus filhos, vai ser muito mais fácil para eles. Eu não estou aqui prometendo que eles jamais vão se desviar, que eles não vão pecar, não é isso.
Mas uma coisa eu te digo, se você fundamentar teus filhos na palavra, eles serão bem-sucedidos. Teus filhos são de que tipo de família? Pastor, meus filhos são do tipo da família domingueira. Domingueira só lembra de Deus no domingo. Que tipo de família teu filho é? Sacerdotal. E a tua? Não, a minha é daquele, de vez em quando eu vou na Santa Ceia. Vejo Netflix de manhã, de tarde, de noite. De que tipo de família você é? Sou da família Netflix. Sou da família futebol. Irmãos, eu sou flamenguista, como todos sabem. E até uma alegria maior hoje, não é uma coisa estranha, né? Mas, meu irmão, se alguém me perguntar que família é a tua, eu não quero que fale dos flamenguistas. Eu sou da família sacerdote real. Eu sou da família consolidada nos princípios. Eu pago o preço pelos meus filhos. Eu pago o preço pela minha esposa. Ah, Jesus, mas eu estudo, faço faculdade. Eu prefiro ser um ignorante nas ciências naturais, mas viver a profundidade daquilo que é espiritual. Estou ninguém mandando ninguém sair da faculdade não, amém, irmão? Mas quem ama a Deus dá um jeitinho. Quem ama a palavra se vira. Me lembro, irmãos, voltando a falar de escola dominical. E olha que a nossa escola dominical está uma benção, né, irmão? Estou de um grupo muito bom. Mas eu me lembro direitinho dessa friagem de Teresópolis, minha mãe me acordando. Aqui atrás, eu envolvidinho na coberta. Minha mãe, acorda! E ela ia muitas vezes. Eu dormindo, ela botava roupa em mim. Eu com 11, 12 anos, um homem, minha mãe botando a calça, eu deitadinho lá. Ela botando a meia, botando até o tênis. Mas ela me levava para a casa de Deus. Talvez, meu irmão, você não tem noção do que isso vai marcar a vida dos teus filhos. Só de me lembrar, e o pastor está chorão hoje, né? Me lembrar de quantas vezes ela me trouxe, eu vou te levar, porque você vai ser daqueles que vai ser de uma família de sacerdote real. Aleluia. Será? Que tipo de família tem sido a sua? Ezequiel, ele foi um atalaia de Deus. Agora o interessante é que nesse texto a Bíblia diz que Deus o constituiu. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia. Mas um atalaia, ele não era um escolhido de uma forma espiritual. Se você vai estudar um pouquinho, você vai ver que o atalaia era escolhido na maioria das vezes pelo povo. O povo conhecia as pessoas e eles levantavam os seus atalaias. Ninguém vai colocar alguém para vigiar a sua vida, a sua casa, a sua cidade, se você não confia, não conhece. E há, meu irmão, algumas características que um bom atalaia tem que ter para ser escolhido por Deus e pelo povo. Vira assim para o seu irmão e diga assim: um atalaia tem bom relacionamento na sua cidade. Tu imagina tu escolher alguém marrento para cuidar da tua família? Ah, eu vou escolher aquele lá que entra carrancudo na igreja, sai carrancudo e reclama do início ao fim. Ah, eu vou chamar fulano que fala mal de todo mundo no WhatsApp. Nós vamos
falar aqueles, nós vamos escolher aqueles que se relacionam no meio da cidade. Será, meu irmão, que em nível de relacionamento você seria escolhido? Se a gente fizesse aí um reality show, tá amarrado em nome de Jesus, né? Pedisse assim, vote em fulano, o nível de relacionamento dele, qual nota você teria? Meu irmão, não existe, presta atenção, não existe igreja saudável sem relacionamentos saudáveis. E o que mais divide o povo de Deus são relacionamentos doentes. Posso te pedir uma coisa? Sorria mais na igreja. Abrace mais pessoas na igreja. Quando o pastor pedir para você abraçar alguém, não pensa assim, ai, já vem esse cara chato, ai meu Deus. Ai, já vem ele pedindo de novo para me falar esse troço para o meu irmão do lado, ou coisa enjoeira. Eu parto do princípio de que você é profeta e profetiza, e Deus usa a tua boca. E às vezes quando você pega na mão do irmão, pega na mão do irmão aí e diga assim para ele, assim, ó, você é escolhido de Deus. Eu creio que Deus usa a unção que está sobre a sua vida para ministrar na vida que está do seu lado. Isso é relacionamento, amém, irmão? Igreja não é um lugar que você vem para assistir. Antigamente a gente falava assim, eu vou assistir o culto em tal igreja. Você não assiste culto, você presta culto. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Você presta culto. O problema é que muita gente quer assistir. Vamos lá, que vai ter um cantor famoso da MK Publicitar. Aí vai lá e senta e ouve o cantor famoso, não sabe da vida dele, não sabe se é crente, mas chora. Que espetáculo, vai para o circo. Vai para o circo, vê o palhaço. Tem gente, meu irmão, que está buscando uma espiritualidade de show, você quer assistir. Sabe o que acontece com gente que quer assistir? Se ela assiste um guitarrista melhor lá, ela vai para lá. Um baixista é difícil, que o nosso baixista é bom, hein, irmão? Misericórdia. Não todos são, né? O baixista é bom, eu vou para lá. Não. Isso, pastor, aí é mais engraçadinho, ele conta mais piadinha, eu vou para lá. E não consegue ser consolidado. Deus está te trazendo para essa igreja, Deus te trouxe para essa igreja, para que você seja consolidado, amém? E que você não assista, mas você preste cultos ao Senhor. Outra coisa, irmão, com certeza você concorda comigo, um atalaia não pode ser cego. Certa vez eu estava vendo na internet uma pegadinha de um cego guiando outro cego. Não sei se você já viu. Era um cego, vem cá que eu te guio. É uma pegadinha mesmo, irmão. Porque no mundo espiritual, se isso acontece, isso é trágico. Gente cega querendo guiar gente cega, vai cair no buraco. Para que Deus te levante como esse atalaia, você tem que ter os olhos abertos. Você, meu irmão, tem que entender que o mal é mal. Diga comigo, o mal é mal. O que é do diabo é do diabo. Um atalaia, meu irmão, ele vê e ele não luta contra a sua própria visão. Por exemplo, eu estou vendo essa jarra de água aqui. Não adianta eu começar. Essa jarra de água, a partir de agora,
é uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafa, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, não vira. Porque é uma jarra d'água. Às vezes, meu irmão, vem um atribulado da sua vida querendo te namorar. Aí você vê filho do cão, mas a tua alma fica dizendo, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Não vira, irmão. Pode até virar, né? Uma hora ou outra. Mas não é porque você está dizendo. Ou seja, você está vendo o errado, você está vendo o inimigo chegar. Você está vendo que essa menina vai te tirar da casa de Deus. Mas os teus olhos só estão vendo o que você quer ver. Um atalaia, ele vê, ele constata, e ele é simples. O que é inimigo é inimigo. O que vem de Deus, vem de Deus. Diga assim comigo, o que é do inimigo, é do inimigo. Diga, o que é de Deus, é de Deus. Não adianta energia positiva e pensamento positivo. Não vai dar certo, vai dar certo. Tu começou errado. É igual às vezes no seu trabalho. Você está lá, às vezes, quem sabe, fazendo algo desonesto. Ou então quando seu patrão vira a cara, você é um preguiçoso, malandrão. Fica lá no Facebook a tarde inteira, o dia inteiro. Aí vem para a campanha e pede, Senhor, me prospera, me prospera. Tu está fazendo coisa errada, irmão. Você tem que perceber, se está errado, é errado. Eu tenho que parar de fazer. Eu tenho que honrar o meu patrão, mesmo que ele seja uma enjoeira. É princípio. Então, meu irmão, atalaia, ele tem que ter uma visão boa, uma visão que permita ele perceber os seus inimigos. Diga assim comigo bem forte, um atalaia não sai da posição até outro chegar. Isso é muito forte. Um atalaia, ele tinha turnos, amém, irmão? Ele era um tempo vigiando, mas ele tinha também o tempo dele. Eu quero te dar uma boa notícia. Deus está te levantando como um atalaia, amém? Mas Ele também vai separar um tempo só para você. Quantos estão entendendo? Dê um glória a Deus aí. Por que eu digo isso? Eu quero dizer isso no nível de satisfação. O atalaia, quando ele estava numa posição, ele não podia estar ali brincando com seus filhos, não podia estar comendo a toda hora. Ele estava na posição de vigia. Mas em determinado momento, o atalaia saía e entrava um outro atalaia. Vira para o seu irmão e diga assim, por isso que eu preciso de você. Há momentos, preste atenção, que Deus vai te colocar numa posição difícil. Mas preste atenção que vem do céu essa palavra. Vai chegar a hora do teu refrigério. Quem pode glorificar a Deus por isso? Imagina aí comigo, o atalaia lá, às vezes 24 horas. Ai meu Deus, não aguento mais, Senhor. Aí o atalaia espera o pôr do sol não, nascer do sol. Chega 4 da manhã e nada do sol aparecer. Ai Senhor, estou eu aqui vigiando, mas faz o sol logo nascer. Quem já ficou de vigia aí no tiro de guerra, dá glória a Deus. Aí ó, é mais ou menos assim. Nasce logo. Chega 4:30, ai Senhor, adianta esse sol aí, Senhor. Aí quando o sol aparece, ele olha para o lado, aí vê um outro atalaia vindo andando. Aí ele pensa assim, Senhor, valeu a pena manter minha posição. Aí o atalaia vem e diz assim pro outro atalaia, cara, pode descansar.
porque agora eu assumo essa posição. Eu imagino o Atalaia indo para sua casa, com um sentimento de satisfação, amém? Sentimento, pô, aguentei, fiquei, vigiei. Aí ele chega em casa, se ele for casado, estava lá a mulher dele arrumando a cama para ele. Ó Deus falando aí. Fogão a lenha queimando, aquele cheirinho do feijão cozinhando. Aí chega a mulher e diz: meu amor, meu Atalaia guerreiro. Meu Atalaia, homem fiel. Olha o que eu preparei para você. Aí estava lá aquela mesa, aquela cama arrumada. Aí o Atalaia deita para dormir, come, fica com a sua família. Mas ele sabe que vai chegar a hora dele subir de novo a muralha. E é um ajudando o outro. Enquanto um descansa, o outro assume a posição. Um verdadeiro Atalaia nunca sai da sua posição enquanto o outro não chega. Isso, meu irmão, uma palavra para o seu ministério. Fico muito feliz que nessa igreja minha experiência tem sido muito boa nesse sentido, muito boa mesmo. As pessoas chegam para mim e dizem: pastor, está na hora de eu mudar de ministério, mas enquanto o senhor precisar de mim, eu estou aqui. Enquanto não tiver outro para assumir, pode contar comigo. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus por essa liderança, amém? Isso veio de Deus, irmão. Isso é maturidade, amém? Você não simplesmente abandona: não, estou cansadinho, pá. Então você não pode largar a sua posição, não sei que chegou o seu momento de descanso e Deus vai trazer outra pessoa, amém? Diga assim comigo: um Atalaia leva sobre si a responsabilidade de muitas vidas. O texto, resumindo todo esse texto, a Bíblia diz o seguinte: se o pecador, se o iníquo, ele ouvir o tocar da trombeta, ou seja, o avisar do Atalaia, e se o iníquo, ouvindo o avisar do Atalaia, ele continuar em pecado, o sangue cairá sobre o iníquo. Mas a Bíblia diz que se o inimigo vier e o Atalaia não avisar o injusto, o sangue do injusto virá sobre a vida do Atalaia. Resumindo, se você não avisar o povo acerca do inimigo, você vai ser culpado. Então, meu irmão, quando você convive com seu amigo e está vendo ele no meio da prostituição e não avisa ele, cuidado, porque o sangue pode vir sobre você. Você, meu irmão, que quer ser a amigona, a descolada, a popstar, a maneirinha, está vendo tua amiga indo para o pecado, indo para o vício, e você não avisa. Cuidado, porque Deus pode cobrar de você. Aí, meu irmão, a gente precisa tanto de cura, irmão. Porque a maioria das vezes o que a gente faz é falar mal dele, falar mal dela. Fulano tá lá, tá vendo? Não presta. Mas não tenha ousadia de chegar para ela e dizer: você está em pecado, mas existe um Deus que pode te fortalecer e te livrar do pecado. Há um Deus que pode apagar toda injustiça que você fez e escrever uma nova história. O que o povo faz é o seguinte: fulano,
quando está pulando carnaval lá na Parque Regato. Eu já sabia que era filha do capeta. Não vai nem na casa dele perguntar: você quer ajuda para largar o carnaval, meu amigo? Fulano está bebendo cerveja, pastor. E tu está usando a tua língua para o inferno. Você, meu irmão, tem que ser arauto. Você tem que ser atalaia. Você tem que ser vigia. Se você vê o que seu irmão está quase caindo, é com amor, amém, irmãos? Você tem que chegar diante dele e dizer: cara, o inimigo está te cercando. Minha amiga, larga isso. Porque Deus nos coloca do lado de pessoas que precisam da nossa trombeta. Quantas vezes Deus te deu uma trombeta aí forte, está o teu irmão caindo no pecado do lado e você está assim. Está tua amiga indo para o inferno e você está com a tua trombeta na mão. Eu não quero te aterrorizar não, irmão. Mas cuidado, porque pode ser cobrado da gente essas vidas. E Deus lá no céu, Ele pode chegar para você e perguntar assim: cadê as vidas que eu coloquei do teu lado? Aí você vai olhar para o lado esquerdo, vai olhar para o lado direito. Só estou eu aqui, Senhor. Qual será a sentença? Eu não sei. Eu acho que vai ser coisa boa, não. Deus colocou pessoas do teu lado para que você seja um atalaia na vida dele, na vida dela. Então vira para o seu irmão e diga assim: se eu te ver em pecado, eu vou tocar a trombeta. E se é tua filha ou teu filho, diz assim: vou tocar o cinto também. Só se for vou tocar as havaianas também, meu. No meu caso, dos meus filhos, é trombeta e havaiana, irmão. Quantos homens machos, casados nós temos aqui? Dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Tem macho aqui mesmo, irmão. Você é o atalaia na sua casa. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por esse princípio? Você, homem, é atalaia na sua casa. O problema é, meu irmão, que a gente está cheio de homem frouxo. Homem frouxo. Eu já vi uns vídeos, irmão, já vi o vídeo de homem tomando injeção. Homem frouxo. Nós não somos assim, amém, irmão? Eu fico imaginando aquele cara macho: eu sou atalaia, sou guerreiro, cara de leão. Aí chega aquela injeçãozinha. A verdade é, irmão, não sou puxa-saco de mulher não, mas a verdade é que as mulheres costumam ser mais corajosas. Nós homens estamos precisando de uma unção de coragem aí. Repreendo toda a frouxidão na nossa vida em nome de Jesus. A gente tem que tomar a posição que Deus nos deu. Eu sou o atalaia da minha casa. Sou eu que vigio a minha casa. Não tem jeito, é você que tem que ver da onde o inimigo está vindo. Às vezes você aí, homem, preocupado com futebol, preocupado com isso, com aquilo, com pescaria, com bola. Agora é cartola, né? Eu gosto do celular, eu também jogo. Só faço poucos pontos, mas jogo.
Aí está lá o cara no Cartola, o cara Netflix, Jornal Nacional. E o inimigo cercando a sua casa. Vou te perguntar um negócio. Enquanto você está distraído, quem tem feito companhia aos teus filhos? Quando você está distraído, homem, quem é que tem feito companhia para tua esposa? Nós temos a responsabilidade da nossa casa. E Deus vai cobrar a nós homens. Para onde a nossa casa vai no fim da sua vida, da sua história. Diga assim comigo. Como um homem, só os homens. E você solteiro pode dizer também profeticamente, amém? Diga assim, como homem. Diga assim, como homem verdadeiro. Diga macho. Eu sou a atalaia da minha casa. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Tinha outros princípios, mas eu quero orar por você. Fique de pé, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pode apagar as luzes aqui, que ninguém atrapalhe você, que você não olhe para a direita nem para a esquerda. Vamos ter um momento com Deus aqui. O instrumento de um atalaia era a sua trombeta. E o que faz soar a trombeta é o fôlego que há dentro dele, que no aramaico a gente chama de nefesh. Então o atalaia, ele pegava a sua trombeta e através daquilo que estava dentro dele, do nefesh, do fôlego de vida, através daquilo que estava dentro dele, ele conseguia alertar todo o povo de que o inimigo estava chegando. Nenhum atalaia consegue tocar a sua trombeta se não tiver ar dentro dele. E nefesh era também a palavra usada para distinguir, para relatar acerca do Espírito do Senhor. Às vezes a gente não consegue alertar porque a gente está vazio de vento. A gente está vazio de fôlego de vida. Às vezes você está cansado. Eu não sei se você já teve essa experiência, às vezes você fazer uma caminhada longa e ficar cansado e tentar respirar. Você tem até dificuldade, que você está cansado. Até de falar você tem dificuldade. Talvez, meu irmão, você está nesse estado de cansaço. O Espírito Santo hoje, ele quer renovar o fôlego na tua vida. Ele quer renovar você. Se você está se sentindo cansado em alguma área da sua vida, sai do seu lugar e vem aqui no altar agora, que eu quero orar pela sua vida. Talvez você está precisando de um renovo, o Senhor está difícil continuar. Sai do seu lugar agora, vem para o altar, sem demora. Nós já vamos terminar o culto. E você vai dizer: Senhor, eu preciso desse renovo. Eu preciso desse avivamento na minha vida. Não dá mais para ser do mesmo jeito. Eu não estou falando que você não tem salvação, não, irmão. Eu não estou fazendo apelo de salvação. Eu estou falando
para aquele que está se sentindo cansado, que às vezes não está tendo fôlego para tocar a trombeta. Ao você sair do seu lugar, meu irmão, você está fazendo uma oração, dizendo: Senhor, eu preciso ser renovado. Eu preciso desse nefeste dentro de mim, desse fôlego. Eu preciso dessa coragem. Chegou a hora de lutar pela minha família. Talvez você está cansado de lutar pela tua família. Vem mulher, vem homem, vem pedir: Senhor, renova as minhas forças. Renova, Jesus. Talvez o que você tem feito é só chorar. Deus está abrindo uma porta diante de você. Só que Ele não vai te empurrar para essa porta. Você tem que vir com seus próprios pés. Você tem que andar. Você tem que se levantar. Antes de praticamente todos os milagres de Jesus, Ele dizia: levanta-te. E era depois de levantar que o milagre era realizado. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. É esse Espírito que vai gerar esse fôlego. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Diga bem forte: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos
Diga mais uma vez: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Pelo teu Espírito, Senhor. Seja cheio agora, irmão. Seja cheio, seja cheio. Seja cheio do vento de Deus, do fôlego de Deus. E sinta, meu irmão, o Espírito Santo inundando você. O que vai, meu irmão, fazer você forte não é uma palavra motivacional, não é um corinho gospel, é o Espírito Santo. É esse fôlego de vida que te faz forte, que renova as tuas forças, que vai fazer, meu irmão e minha irmã, você levantar amanhã cedo como um atalaia, cheio de ousadia, cheio de coragem, dizendo: eu não saio do meu lugar, até que chega a minha hora, eu vou ficar no meu lugar. Eu não vou mais me distrair. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Eu vou ser atalaia na igreja metodista centenária. Pode me usar, começa a dizer para Deus: pode me usar. O Senhor está te fortalecendo, meu irmão. E todo sentimento de fraqueza, o Senhor está tirando da sua vida agora. Ele está te dando força para continuar guerreando. Ele está te dando força para continuar batalhando pela sua família. Você não vai desistir. Força que você precisava pelo teu filho, Deus está te dando agora. Você não vai desistir dele. Desse vício que está te cercando, Ele está te dando força agora. Deus está te dando a força necessária para denunciar o pecado dos teus amigos, daqueles que te cercam. Ele, mais do que a força, Ele está te dando a sabedoria. Você vai saber a hora certa, como falar. Ele está te dando isso agora. E você vai ver, meu irmão, o fruto desse ar, desse fôlego que Deus está te dando. Você vai sair daqui mais forte. Levante a sua mão, assim, a sua mão direita, assim, para declarar, e diga assim: eu creio que eu recebo nessa noite o fôlego que eu preciso para tocar a trombeta de um atalaia. Dê uma salva de palmas a Jesus, amém? Glória a Deus. Preste atenção. Há alguém aqui, antes da gente terminar, que estava longe de Deus, afastado da igreja, afastado de Jesus, mas quer voltar para os caminhos do Senhor hoje, publicamente. Não volte para o seu lugar, não, fique aqui ainda. Se há alguém que quer aceitar Jesus pela primeira vez ou retornar, levante assim a sua mão bem alto, porque eu quero orar especialmente pela sua vida. Há alguém aqui nessa noite que quer dar esse passo, publicamente dizer: eu não me envergonho de Jesus, e a partir de hoje eu estou aliançado com Ele novamente. Ou pela primeira vez dizer: a partir de hoje eu não me envergonho, eu estou com Jesus e não largo nunca mais. Alguém, faça assim,
onde você estiver, ou aqui no altar, ou aí no seu lugar, se tiver alguém, levante a mão. Alguém vira para essa pessoa e pergunta assim: você tem certeza para onde você vai? Pastor, mais ou menos. Tu já tinha que ter levantado a mão, cabeça. Não deixa para amanhã não. Diga assim: igreja, é hoje. Não espera ninguém levantar primeiro não. Levante você. Alguém, onde você estiver, antes da bênção final. Nós temos uma vida para Jesus aqui. Bate forte. Glória a Deus. Seja bem-vinda, minha irmã. Nós temos mais 2 vidas para Jesus aqui, ó. Bate forte, irmão. É salvação, é vida, é a razão por que você está vivo. É para que haja salvação. Há mais alguém, onde você estiver, aí na galeria, Deus está colocando no meu coração. Isso não é manipulação não, irmãos. Eu digo isso em nome de Jesus. Há 2 pessoas na galeria que precisavam levantar a mão para Jesus. Deus está falando aqui comigo. Não sei se você tem fé para crer. 2 pessoas estão frias, estão geladas, já enfrentaram muitas lutas, mas estão na geladeira. Já tiveram experiência com Deus, mas estão na geladeira. Não é para você ficar olhando para a galeria, não, para você orar. Não quero constranger ninguém, mas eu quero em nome de Jesus. Vem do jeito que você está, porque Deus está batendo na sua porta agora. Não é por força nem por poder, é pelo Espírito Santo. Há mais alguém que quer, onde você estiver, levante a sua mão, porque eu quero orar por você. A pastora vai fazer essa oração, amém? Ainda há tempo. Diga assim, igreja, é hoje. É hoje, irmão. Se eu pudesse te sacudir, eu te sacudir. Há mais alguém? Faz assim com a sua mão bem alto. A pastora vai orar, amém? Abençoando a sua vida. Senhor, graças te damos, ó Deus, porque nessa noite, Senhor, houve salvação, Senhor, neste lugar, Senhor. A tua voz ecoou aos corações, Deus. E nós, como igreja do Senhor, queremos abençoá-los, Pai, declarar sobre eles, Pai, que o nome deles está escrito no livro da vida, Pai. E que sobre eles agora, Senhor, vem a promessa de filhos, herança do Senhor. Pai, sela a vida deles no teu altar, Senhor, que eles cresçam, Senhor, que eles venham a ser consolidados, Pai. E nós, como igreja do Senhor, queremos, Senhor, estarmos aqui para consolidá-los, para fazer com que eles cresçam, que eles se multipliquem. Senhor, alcança, Deus, esse coração nessa noite, para que eles saiam daqui com a certeza da salvação, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por cada vida hoje no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço à pessoa que está do seu lado e diga assim: você está saindo cheio de força. E essa força vem do céu, amém, irmão?